Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Lívia Kingma e hoje estou aqui para dar aula para vocês de Direito Administrativo. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Para falar de Direito Administrativo, o que estuda o Direito Administrativo? É a grande pergunta que surge. Porque quando a gente vai estudar Direito Constitucional, nós estudamos a Constituição. Quando vamos estudar Direito Penal, estudamos o quê? O Código Penal. Mas no Direito Administrativo, não existe um Código de Direito Administrativo. O Direito Administrativo visa estudar o quê? A administração pública, os seus princípios, os seus serviços, as suas fontes. Então, é o estudo mesmo da administração pública. Esse é o objeto do direito administrativo. Quando a gente fala em administração pública, nós temos que ter ideia que existe a administração pública direta e existe a administração pública indireta. A administração pública direta é formada pela União, estados, municípios e Distrito Federal. E a administração indireta é formada por sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia e fundação, basicamente. Depois a gente vai ter uma aula só explicando item por item, mas para essa aula de hoje, só para vocês entenderem o que é administração pública, certo? Então, a administração pública, tanto direta quanto indireta, é a atividade desenvolvida pelo Estado e por seus delegados, sob o regime de direito público, certo? Agora, dentro da administração pública, quais são os princípios que vão reger a administração pública? Primeiramente, nós temos os princípios que são os constitucionais e outros princípios esparsos. Os princípios constitucionais, como o próprio nome já diz, são os princípios que estão previstos na Constituição Federal. O artigo 37 diz: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É aquele famoso método mnemônico LIMP, em que cada letrinha representa um dos princípios. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Esses são os princípios da administração pública. Vamos começar a falar sobre cada um deles. O que vem a ser o princípio da legalidade? A legalidade é que o administrador público só pode fazer aquilo que está na lei. Ele tem submissão à lei, ele está vinculado na lei. Então, o que a gente observa? Que a legalidade do particular é diferente da legalidade da administração pública. O particular pode fazer tudo, desde que a lei não proíba. Já o administrador público só pode fazer o que está na lei. É uma coisa mais vinculada, mais restrito à lei. Depois a gente tem o princípio da impessoalidade. O que vem a ser o princípio da impessoalidade? É aquele princípio que visa não proteger, favorecer ninguém e nem deixar ninguém de lado, dá oportunidade igual para todos. Por isso que a gente observa que temos o quê? O concurso público. O concurso público dá chance igual para que todo mundo participe. Por isso que nós temos a licitação, que também dá igualdade para que todo mundo concorra, no caso a administração queira fazer uma contratação, por exemplo. Então, a impessoalidade também está muito ligada ao princípio da finalidade, porque o que é a finalidade dentro da administração pública? Qual que é a finalidade? É atender ao interesse público, ao bem de toda a coletividade. Então não pode favorecer nem A nem B, tem que sempre fazer as suas ações voltadas para o bem comum, o bem de todos. Depois a gente tem o princípio da moralidade. O que vem a ser o princípio da moralidade? O princípio da moralidade está muito ligado ao conceito de ética, probidade, boa-fé. Quer dizer que o administrador público não tem que só observar o que é legal e o que é ilegal, o que é oportuno e inoportuno, não. Ele tem que observar, ele tem que visar conceitos éticos, ele tem que ter atividades ligadas à moral administrativa, tem que ter uma certa conduta, porque ele representa o Estado, é o nome do Estado que está em jogo. Então, qualquer ação que o servidor público faz é o nome do Estado que está em jogo. Então, que ele tem que ter uma conduta ética.
Eu tenho também a publicidade. O que vem a ser a publicidade? É que todos os atos da administração pública devem ser atos públicos. A população tem que ter acesso a esses atos. É uma forma de, indiretamente, a população controlar os nossos governantes. Então, por exemplo, todo contrato que vai ser feito tem que publicar. Toda licitação que for feita tem que publicar. Nomeação de um candidato no concurso público também deve ser publicado. Porém, essa regra de publicidade, ela não é absoluta. Por quê? Porque se for alguma coisa que comprometa a segurança nacional, aí não precisa de ser publicado, certo? Mas em regra a publicidade existe. E por fim nós temos o último princípio constitucional, que é o princípio da eficiência. O que vem a ser esse princípio da eficiência? Que a administração pública, ela tem que atender requisitos de presteza, adequabilidade, perfeição técnica e produtividade e qualidade. Então, o serviço da administração pública deve ser um serviço atual, tecnológico. Ela tem que utilizar todos os meios e fins para atingir aquele objetivo, sendo da forma mais rápida possível. Por exemplo, um serviço que pode ser feito em 3 dias não pode demorar 20 dias, porque aí você não estará agindo com eficiência. E o princípio da eficiência também está ligado à modernidade. O aparelhamento público tem que estar sempre se modernizando. Imagina se até hoje a gente estivesse com máquina de escrever. A gente tem que modernizar. E o próprio governo, o próprio Estado incentiva os seus funcionários a estar modernizando o sistema, né? Então, falamos um pouco sobre princípios e voltando às fontes que eu estava falando no início da aula, de onde que o direito administrativo vai tirar suas regras. Nós temos várias fontes. Nós temos a lei, que é a fonte primária, que existe várias leis dentro do direito administrativo. Nós temos a Lei 8429, Lei de Improbidade, a Lei 9784, de Processo Administrativo, a Lei 8666, Lei de Licitação. Todas essas leis são ligadas ao direito administrativo. A lei é uma fonte primária e todas as demais são fontes secundárias do direito administrativo. A saber, por exemplo, a doutrina. Doutrina é uma fonte do direito administrativo. O que é doutrina? Doutrina são aquelas criadas pelos estudiosos do direito administrativo, que criam livros para que as pessoas que estudam possam ver algumas regras ali. E o próprio tribunal, muitas das vezes, usam essas doutrinas. Doutrina famosa de direito administrativo, Eli Lopes Meireles, Maria Silva Zanella de Pietro, são nomes famosos, doutrinadores famosos do direito administrativo. E jurisprudência, o que é jurisprudência? São reiterados julgamentos no mesmo sentido, ou seja, uma decisão apenas não faz jurisprudência. E a jurisprudência a gente só pode usar na ausência da lei. Então, agir através de princípio, de jurisprudência, de costume, a gente só pode agir quando há uma lacuna na lei. Então, por exemplo, se chega no tribunal vários casos em que a lei não trata sobre o assunto, e vai chegando o caso A, o caso B, caso C, todos tratando do mesmo assunto que não está em lei. O juiz julga o caso A, julga o caso B. Dali a pouco ele cria uma jurisprudência para quê? Para todos os casos análogos a esse serem julgados de acordo com essa jurisprudência, esse julgamento reiterado, já formado pelos tribunais aí. E os costumes, gente, os costumes aqui não é costume social, não. O que é uma fonte do direito administrativo são os costumes administrativos, as praxes administrativas. São aqueles costumes, aqueles hábitos que dentro do dia a dia do funcionalismo público se praticam. E lembrando que costume, jurisprudência, princípio a gente só vai usar na lacuna da lei. Então por hoje é só, gente. Até a próxima aula. Um beijo para vocês.